Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. Estamos hoje celebrando o domingo da Ascensão do Senhor. O que a igreja celebra nesse domingo? O que é que nós, católicos, celebramos com essa festa, com essa solenidade? O Senhor ascende aos céus. O evangelho de hoje, meus irmãos, é extraído de São Marcos, capítulo 16, versículo do 15 ao 20. Diz o seguinte: Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Então, meus amados irmãos, a liturgia de hoje vem nos trazer em destaque, essa subida de Jesus aos céus, sentar-se à direita do Pai. O evangelho de hoje fala a partir do versículo 19: depois de falar com os seus discípulos, o Senhor Jesus foi levado aos céus, ao céu, e sentou-se à direita de Deus. Mas o que significa isso, sentar-se à direita de Deus? O que significa estar sentado à destra do Pai? Meus amados irmãos, o Catecismo da Igreja Católica nos ajuda, a partir do parágrafo 663, a compreendermos melhor o que quer dizer esse subir e sentar-se à direita. Vai além daquilo que nós interpretamos de uma maneira superficial, quando nós vimos ou podemos ver alguém que sobe a um determinado lugar onde está outro e ali se senta ao seu lado. Vai além disso. Veja o que a igreja nos ensina a partir desse subir de Jesus, dessa ascensão e desse sentar-se à direita do Pai. A partir de agora, ou seja, a partir da ascensão, a partir do sentar-se à direita do Pai, Cristo está sentado à direita do Pai. Por direita do Pai, entendemos a glória e a honra da divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus antes de todos os séculos, como Deus e consubstancial ao Pai, se sentou corporeamente depois de encarnar-se e de sua carne ser glorificada. Então, a ascensão do Senhor, o assentar-se à direita de Deus, significa dizer que agora aquele que estava à direita do Pai como filho, e filho num sentido aí que eu quero dizer para você compreender, espiritual. Jesus era puro espírito antes da sua encarnação e ele estava à direita do Pai. Ele era Deus como Deus. Ele é Deus como Deus. Eu estou usando o verbo era para você entender que eu estou falando antes da encarnação e muito, muito antes da ascensão. Ele era Deus como o Pai. Ele era Deus consubstancial ao Pai. Consubstancial. Ou seja, tinha a mesma natureza divina. Depois que Jesus encarna, Jesus, o Verbo eterno de Deus, adquire um corpo, passa a ter um corpo carnal, uma carne como a nossa.
E quando Jesus ressuscita, essa carne humana de Cristo é glorificada. E sendo glorificada, recebe uma natureza completamente distinta da minha natureza e da sua. Agora aquele corpo não é mais um corpo carnal, mas é um corpo espiritual. E esse corpo espiritual tem ainda, como nós podemos ver nas aparições de Jesus, durante todo esse período pascal, nós vimos Jesus aparecendo depois de ressuscitado, durante 40 dias, comendo, bebendo com os apóstolos, pedindo que os apóstolos tocassem nele, porque ele dizia que não sou um fantasma, porque um fantasma não tem pele nem ossos, não tem carne e osso. Então veja que o corpo de Jesus ressuscitado é glorioso, mas porém ainda está presente nele a carne. Ainda está presente nele aquilo que é humano. Não muda. Então a humanidade de Jesus é revestida de uma glória, mas esse corpo glorioso ainda continua humano. É isso que o catecismo diz aqui no finalzinho do parágrafo 663. Quando diz assim: ao Pai, veja, retomando, como Deus e consubstancial ao Pai, se sentou corporalmente depois de encarnar-se e de sua carne ser glorificada. Então, aquele Jesus que estava sentado à direita do Pai antes da encarnação, que era puro espírito, agora, depois da encarnação, depois da ressurreição, depois da sua ascensão, senta-se à direita do Pai, agora corporalmente. Então existe um ser humano, porém divino, né? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Porém, humano. A segunda pessoa da Santíssima Trindade agora é humana também. Divina e humana, 100% Deus, 100% homem. E corporalmente, ou seja, um corpo. No seio da Trindade agora existe um corpo. E a igreja continua nos ensinando, parágrafo 664 do Catecismo. O sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino do Messias, realização da visão do profeta Daniel no tocante ao Filho do Homem. A ele foram otorgados o império, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o servirão. Seu império é um império eterno que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. A partir desse momento, os apóstolos se tornaram as testemunhas do reino que não terá fim. Então, meus amados irmãos, quando Jesus senta à direita do Pai, Jesus que é cabeça da igreja, Jesus inaugura algo novo para a igreja. Jesus inaugura algo novo para a humanidade. Aquilo que será também a nossa ida aos céus, Jesus realiza de maneira antecipada como cabeça do corpo. Então Jesus senta à direita do Pai e inaugura o reino eterno. Meus amados irmãos, é interessante quando nós vimos o próprio Paulo, na segunda leitura de hoje, da carta aos Efésios, segunda leitura de hoje da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo narra para nós esse mistério da igreja que também participará na glória eterna com o corpo glorioso, porque a cabeça da igreja já foi glorificada. Os membros da igreja, ou seja, o corpo de Cristo, também será glorificado de maneira extraordinária. E o apóstolo Paulo fala disso para nós. Ele diz assim: irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai a quem pertence a glória, vos deu um espírito de sabedoria
que vos revele e faça verdadeiramente conhecer, que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual é a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, meus irmãos, que de tudo aquilo que Cristo vivencia, de tudo aquilo que Cristo foi revestido na eternidade, também nós um dia seremos, não individualmente, mas como corpo de Cristo. Ele diz, versículo 22, sim, ele pôs, Deus pôs, tudo sob, debaixo dos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, e fez dele, Cristo, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Então, meus amados irmãos, é possível nós compreendermos aqui que tudo o que Jesus fez, que tudo o que Jesus realizou na sua ascensão, a igreja também passará por isso. Lógico, de maneira como membros que estão submissos à cabeça, mas participaremos de tudo isso. É interessante, o Catecismo da Igreja Católica, falando dessa ascensão do Senhor, diz para nós, a ascensão de Cristo assinala a entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus, donde voltará, mas que até lá o esconde aos olhos dos homens. Jesus Cristo, cabeça da igreja, nos precede no reino glorioso do Pai, para que nós, membros de seu corpo, vivamos na esperança de estarmos um dia eternamente com Ele. Foi para isso que Cristo ascendeu aos céus, para nos dar a esperança de um dia também participarmos dessa glória eterna com Ele. E é assim que a igreja militante caminha, na esperança de desfrutar com a igreja triunfante a glória eterna do Cordeiro de Deus, que está sentado à direita do Pai. O apóstolo São João, escrevendo o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, no capítulo 5, diz que viu como que de pé, diante do Senhor, um cordeiro como que imolado. Jesus Cristo. Jesus estava de pé à direita do Pai, como um cordeiro imolado. E o interessante é que diz assim a respeito dessa entrada de Jesus: tendo entrado uma vez por todas no santuário do céu, Jesus Cristo intercede sem cessar por nós como mediador que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo. Então, nós celebramos hoje a ascensão do Senhor, sabendo que temos agora um intercessor, um mediador diante de Deus, e que garante a efusão do Espírito Santo sobre a igreja. Foi por isso que Jesus disse que ia subir e depois que subisse enviaria o Espírito Santo. O apóstolo, ou melhor, São Lucas, o autor do Atos dos Apóstolos, narra para nós essa subida de Jesus, essa ascensão de Jesus na primeira leitura de hoje. E a partir do versículo 29, ou melhor, a partir do versículo 9 da primeira leitura de hoje, São Lucas diz o seguinte: depois de dizer isso, Jesus foi levado aos céus, à vista deles.
Uma nuvem o cobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco. E aqui está a nossa esperança, meus irmãos. Nós não podemos celebrar a ascensão do Senhor olhando somente para o céu. Nós precisamos celebrar a ascensão do Senhor, olhando além daquilo que foi a ascensão. Quando eu digo além, não estou falando que nós iremos superar o mistério da ascensão do Senhor. Eu digo além, olhando para o futuro, olhando para isso que o apóstolo, ou melhor, que São Lucas vem narrar para nós, a partir do versículo 11 da primeira leitura de hoje. Aqueles 2 homens que apareceram enquanto os apóstolos ficaram com os olhos fixos, olhando para a nuvem que havia encobrido Jesus, eles disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Então nós precisamos, meus irmãos, compreender que a ascensão do Senhor vai além da subida. A subida foi para realizar aquilo que Jesus disse: Eis que eu vou vos preparar um lugar. A ascensão do Senhor foi para que o Senhor fosse entronizado à direita do Pai e receber todo o poder, toda a glória, toda a dominação e colocar tudo submisso aos seus pés. A ascensão do Senhor foi para mostrar que um como nós, ser humano, porém divino, sim, mas com um corpo glorificado, como será o nosso corpo depois da ressurreição, está no céu, entrou no céu, está no seio da Trindade. E assim também um dia nós seremos elevados, levados aos céus. E é muito interessante. E por isso, nós devemos glorificar a Deus. Nós devemos louvar ao Senhor. E nada melhor para louvarmos a Deus pela sua ascensão do que o salmo responsorial deste domingo, que diz: Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus, ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Então, meus amados irmãos, celebrar a ascensão do Senhor é celebrar também um dia a nossa ressurreição e a nossa subida aos céus. Celebrar a ascensão do Senhor é saber que um como nós já está no céu. Agora no céu nós podemos ver de maneira extraordinária Cristo, Jesus com corpo e alma, e também podemos contemplar a Santíssima Virgem Maria com corpo e alma. A ascensão do Senhor é a garantia de que aquilo que aconteceu com a Santíssima Virgem Maria na sua assunção também acontecerá conosco um dia. Porque assim como Cristo, depois de ascender aos céus e entrar nos céus como primícia daqueles que haviam ressuscitado, logo em seguida também ele concede essa graça a Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, realizando a sua assunção, mostrando pelo dogma da Santíssima Assunção de Nossa Senhora que um dia também nós seremos ressuscitados como ela e assuntos aos céus, e lá estaremos com ele. Podemos dizer hoje, meus irmãos, que na glória do reino dos céus está a cabeça do corpo e o seu membro mais predileto, em corpo e alma. Em corpo e alma. Podemos dizer de maneira muito autêntica e muito clara, com fé: hoje
O corpo de Cristo está no céu, em corpo e alma. Cristo como cabeça e primícia daqueles que ressuscitaram, e Nossa Senhora como o membro predileto, o membro mais importante do corpo, que já está desfrutando daquilo que é o nosso futuro por ocasião da vinda de Cristo, quando todos nós ressuscitarmos e formos também elevados com Ele para a glória do seu reino.